Queridos, quero contar um pouquinho da história para o que eu vou falar logo a seguir. 1992, Marcos e eu fomos convidados para um retiro no Rio de Janeiro, uma plateia de uns 500 homens, pastores do Brasil todo, não sei se tinha gente de fora. Asaf Borba foi convidado para conduzir a adoração, o louvor durante esse retiro, e Marcos e eu fomos convidados para sermos aqueles que iam ministrar a palavra para esse grupo de pastores naquele momento, e nos chamaram especificamente para compartilhar sobre um assunto que eles pensavam e tinham como certo que Marcos e Mário eram os experts no Brasil sobre igrejas nas casas, sobre grupo caseiro, era o nome que se usava naquele momento. Então eles queriam que Marcos e Mário ministrasse para esse grupo de 500 homens, pastores no Brasil, sobre grupo caseiro, como é que nós entendíamos, como nós fazíamos tudo. Nos chamaram dizendo: esses são os caras, nesse momento, que mais entendem disso, e nós queremos ouvi-los. E nós chegamos lá, era um local grande, o louvor foi maravilhoso, presença de Deus, e de repente o irmão que estava conduzindo pegou o microfone e disse: eu nunca sei quem vai começar deles, se é o Marcos, se é o Márcio, se é o Márcio, se é o Marcos, então eu trago o microfone aqui, entrego na mão de um, não sei se vai ser esse que vai falar primeiro. Entregou na minha mão, passei para o Marcos, devolveu para mim, aí eu olhei para ele, olhou para mim, a lembrança que eu tenho. Ele disse: não tens nada para dizer? E tu? Também não. E agora? Tem 500 homens esperando a gente falar, ele não tem nada para dizer. Levantando, vocês dão meia hora para a gente orar, por favor, irmãos. Ninguém entendeu nada. Aí nós saímos para o fundo do salão atrás, da parede, e começamos a olhar um para o outro, e nós não tínhamos nenhuma carga para falar nada. Zero. Foi aquela conversa, né? Tu, tu, o que tu tem, não tem, eu tenho, não tenho. Aí começamos a orar desesperadamente: Senhor, ok, vamos passar vergonha, vamos lá dizer assim: irmão, não temos nada para dizer não, encerra esse escudo aqui que nós vamos embora. Nada para dizer não. Então ali, nesse momento, orando, foi que começou a surgir Deus a falar conosco, naquela vergonha, naquele momento, dos princípios absolutos da sua obra. Porque as pessoas estavam esperando uma receita de bolo. As pessoas estavam esperando que nós disséssemos: o grupo caseiro começa a tal hora, é tal dia, tal hora, com tal coisa, acontece isso, 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 você faz assim, 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 aqui está uma fórmula de sucesso. Estavam esperando uma prática, estavam esperando que nós disséssemos como fazíamos, mas Deus nos impediu. Deus nos impediu de falar. Teríamos coisas para dizer, podíamos contar como éramos, sim, mas Deus nos calou a boca. E Deus nos disse: eu não quero que vocês exportem práticas, eu quero que vocês transmitam princípios. E ali nós começamos a listar, a fazer uma pequena lista. Lembro que a primeira palavra que acabamos ministrando lá foi Marcos que ministrou. Eu tenho ela no original ainda, porque eu tomei notas na hora.
ele fez as notas dele ali. Ele falou sobre que o homem ama estrutura, porque se sente seguro. Dizer faça assim, assim, assado, nos sentimos seguros, mas depender do Pai para discernir sua voz, sua direção, requer muito mais do que algumas notas, requer íntima comunhão com Ele, requer tempo com Ele. E nesse momento, em 92, salvo eu me engane de uma coisa ou outra, porque sabe como é a cabeça da gente, né? São tantos anos, mas o que eu lembro, o registro que eu tenho é isto acontecendo. Ali nós fomos para a Argentina. Na Argentina nós estivemos com o Ivan Baker. Com o Ivan Baker nós começamos a fazer uma listinha maior, e todos vocês, creio que sim, ou todos, ou a maioria conhece os chamados princípios absolutos da obra de Deus. Durante todos esses anos, nós tentamos, nós buscamos levar a igreja a viver isso, levar a igreja a viver esses princípios. Mas com o passar dos anos, com a nossa caminhada e com as enxurradas de coisas que nós vemos vir sobre a igreja, e agora falo da igreja não localizada, falo da igreja de forma generalizada, porque nós não somos a igreja, nós somos parte da igreja. Há uma igreja enorme nessa cidade e não somos só nós. Tem muitos amados de Deus nessa cidade, tem muitos preciosos de Deus vivendo para Ele na revelação e na medida da revelação que receberam. Mas dentro destas situações todas há uma enxurrada de enganos, e nós nos dedicamos por anos a tentar discernir os enganos e poder fazer as correções necessárias em nossa caminhada, olhando para o nosso autor e consumador de nossa fé como modelo. O evangelho pregado é um evangelho misturado. O propósito eterno de Deus é confundido. A doutrina do Senhor não é aplicada. A sua forma que Ele estabeleceu, a sua estratégia, pouco é vivida. Estou falando do geral, porque não somos únicos, não somos o centro, somos parte. Nós podemos estar satisfeitos com muitas coisas. Esses dias, numa igreja da casa, uma irmãzinha querida, preciosa, que eu conheço desde tenra idade, novinha, hoje é uma adulta, ela dizia e se deliciava e agradecia, dizendo que um dos pastores, um dos presbíteros, estava ministrando para uma menina que ela conhecia, que ela levou, que estava confusa, de um grupo participante aqui na cidade, de um outro grupo na cidade. E ela ouvia o pastor pontuar cada situação sobre o evangelho, e ela dizia: que gratidão eu tenho por ter ouvido esta palavra. E a pergunta que eu tenho, uma das perguntas que eu tenho nesta manhã para vocês, meus amados, é: o texto é Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. O apóstolo, escrevendo uma carta à igreja em Roma, Paulo, ele não tinha estado em Roma, ele faz uma série de
introduções aqui, querendo dizer a alegria que ele gostaria de estar lá, de repartir um dom com eles, tudo isso. E no versículo 16 e 17, assim distribuído em nossa Bíblia, diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora a pergunta que vem na minha mente em 2018, na verdade ela já veio um pouco antes, alguns anos antes, decorrido 2000 anos e pouco, você crê que esse Evangelho pode ter se deturpado? Sim ou não? Podem ter havido desvios, podem ter havido acréscimos, decréscimos. Então a pergunta que eu tenho nessa manhã para nós é: como você que está sentado aí, eu que estou em pé aqui, sei que eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar? Qual é a garantia que eu tenho e você tem, que você não ouviu um Evangelho deturpado, que você não ouviu um Evangelho equivocado? Qual é a garantia que nós temos que cremos no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar? Porque tem um Evangelho, segundo o apóstolo, que é o poder de Deus para salvar. Como eu sei? Como você sabe? Espírito Santo, como nós sabemos? todas as coisas. Ok? Palpavelmente. Primeiro ponto, resposta, tá certo? É o Espírito Santo que vai revelar, ele que convence, mas podendo apalpar se tua vida foi transformada. Teus conceitos mudaram, teus valores mudaram, tua conduta mudou, teu comportamento foi transformado, houve uma mudança radical. Você estava indo para cá e você agora está indo para cá. É uma mudança radical de propósito, de comportamento, de conduta, de entendimento, de valores. Se quando você ouviu o Evangelho, e você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, tua vida mudou. Pregando para uma menina, junto com minha esposa e minha filha, eu disse para ela: assim que você descer as águas do batismo, você sair daquelas águas, encharcada em Cristo, no outro dia, tu vai começar a pensar e dizer assim: uau, meus valores mudaram. Ao você olhar para a televisão, você vai dizer: ei. Ao você ouvir uma conversa, você vai dizer: ei. Outro dia. Porque você ouviu o Evangelho, que é poder de Deus para salvar. Ele transforma. E como é que eu tenho uma garantia mais contundente e mais palpável do que, eu fui transformado? Claro que fomos. Eu, por exemplo, costumo dizer assim, que nos 3 primeiros anos de conversão,
eu resolvi 70% dos meus problemas. Agora, os outros 40 anos que eu já estou tentando resolver os outros 30%, eu não consegui chegar no fim. Mas prontamente você elimina uma série de coisas de tua vida, porque você ouviu o Evangelho, que é o poder de Deus para te salvar. Mas qual é a garantia palpável que eu permaneço nesse Evangelho? Levanta a mãozinha santa quem passou por essa transformação lá. Amém? Obrigado por levantar a mãozinha santa. Mas como é que eu sei que eu permaneço nesse Evangelho? Como é que eu sei que a garantia que eu tenho de que eu estou nele? Eu vou dar uma dica. Olha minha mão. Faz parte da nossa catequese. Se você continua manifestando as 5 características de Cristo. Quais são elas? Ama a Deus acima de todos. Renuncia a tudo quanto tem. Permanece na sua palavra. Ama o próximo e dá muito fruto. Eu sei que eu ouvi o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Eu sei que eu criei no Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, quando minha vida foi transformada. Eu sei que eu me mantenho e permaneço e não me desviei desse Evangelho, quando na minha vida estas características são reais. Amém? Estão comigo? Paramos aqui um pouquinho e oremos, por favor. Reflita com o Senhor, como meu amado disse, o Espírito Santo que habita em nós. Vamos refletir, porque a palavra de Deus, ela confronta comigo mesmo, não com os outros. Eu tenho que me deixar confrontar por ela. Bendito Deus, nosso Senhor, não queremos estar enganados, não queremos ser meninos agitados, não queremos, Senhor, andar atrás de novidades, queremos permanecer na essência daquilo que Tu trouxeste para essa terra, Senhor. Queremos contemplar nosso modelo, que és Tu, e queremos contemplar como pregastes, o que pregastes, e como aplicastes a Tua pregação deste Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Nós não queremos nos enganarmos. Não queremos correr uma carreira, Senhor, e chegar ao fim e perceber que estávamos em um caminho equivocado. Estamos tratando de nossa eternidade, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos renovados, fervorosos e convictos do Evangelho
que recebemos. E ajuda-nos a dia continuarmos, Senhor, aplicando sobre nós a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Te peço em nome de Jesus. Estão comigo ainda, meus amados? Percebemos da parte do Senhor esse presbitério que preside sobre vocês, que temos que resgatar a clareza desse Evangelho, a aplicação desse Evangelho sobre cada um de nós. Amém? Mas tem mais uma coisa que eu quero falar nessa manhã. Quero falar do que Deus quer e como Deus quer. Se eu pudesse resumir a Bíblia, eu resumiria assim: na Bíblia está escrito, o que está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia o que Deus quer e como Deus quer. Meu resumo da Bíblia. O que Deus quer é muito importante, mas como Deus quer, também é muito importante. O que nos remonta ao saber, o como nos remonta ao fazer. O que Deus quer, eu tenho que saber o que Ele quer, mas só saber o que Ele quer não significa que acontece. Eu tenho que saber como Ele quer fazer o que Ele quer. A revelação do que e do como é fundamental para a nossa caminhada. Ela é fundamental para nosso progresso. Se nós entendemos o que Deus quer e como Deus quer, e andamos dessa forma, nós vamos atingir o alvo do querer de Deus. Vamos voltar à história. Muitos anos atrás, Ivan Baker, andando entre nós, conosco, falava muito sobre o que e como Deus quer as coisas. Repetiu por 8 anos, exaustivamente. E eu falo o que ele falava, vou falar o que ele falava. Ele dava 2 exemplos para nos ajudar a entender o que e o como. Ele usava um exemplo do mundo e um exemplo da Escritura. Do mundo ele dizia: a Coca-Cola quer colocar uma fábrica aqui em Salvador. Aí a Coca-Cola põe a sua fábrica aqui em Salvador, estabelece alguns que ela dá a concessão, ele assume, e a Coca-Cola diz assim: eu quero que vocês façam uma fábrica de Coca-Cola. E as pessoas dizem: bacana, nós vamos fazer então essa fábrica de Coca-Cola aqui em Salvador. E como é? Faz como vocês acharem melhor. É assim. A Coca-Cola no mundo inteiro é igual. A fábrica é estabelecida as medidas, as máquinas são estabelecidas de onde vem, o tamanho da garrafa, a forma da garrafa, o logotipo na garrafa, a tampinha que vai sobre, o conteúdo, a fórmula é igual.
A Coca-Cola diz o que quer e diz também como quer. Ela não deixa ao bel prazer de quem vai ser o dono daquela fábrica, daquela concessão, fazer de outra forma. Não, fazer uma garrafa. Não, pode não. É Coca-Cola. McDonald's, Burger King, franchising todas que tem, as franquias todas que tem que ser daquela. Eles dizem o que querem, eles dizem como querem. Ivan, quando nos falava isso, dizia assim, quando ele terminava de falar essa historinha, ele perguntava o que eu vou perguntar para vocês: Deus é tonto, que ele diz o que quer, mas não diz como quer? Deus disse: eu quero uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória, para a minha glória, para a glória do Deus Pai. Eu quero esta família de muitos, mas sejam semelhantes ao meu filho Jesus. Aí você diz: Senhor, que bárbaro, que tremendo, que maravilhoso, é um só, muitos iguais a Ele, que bênção. Então nós vamos fazer como? Façam como vocês quiserem, desde que vocês consigam. Então eu vou fazer com evangelismo em massa. Então eu vou fazer com 1 a 1. Não, então eu vou fazer com programas na televisão. Não, então eu vou fazer com campanhas milagrosas. Não, então eu vou fazer com... tá bom, filhão, maravilha, vai. O que eu quero é isso aqui, o resultado é esse aqui. Mas façam como quiserem. Deus é tonto? Vocês acham que Ele é tonto? Quem acha que Deus é tonto, levanta a mão santa. Não. Quando Deus quis construir um tabernáculo, Ele chamou um homem chamado Moisés para construir uma tenda no deserto. Este homem era extremamente capacitado. Este homem era neto do faraó. Este homem conhecia toda a ciência do Egito, que é uma comparação ao mundo. Todo o conhecimento da época de engenharia, de arquitetura, de matemática, de construções, Moisés tinha. Ele tinha acesso a todo este conhecimento. E quando Deus chama este homem para construir um tabernáculo, uma tenda, uma barraca, primeira coisa que nos chama a atenção é que Moisés não se atreve a dar uma só sugestão ou pitaco na obra de Deus. Segunda coisa que nos chama a atenção: Deus, sabendo todo o conhecimento que ele tinha, não lhe fez nenhuma pergunta, nem lhe deu qualquer espaço para ele dizer algo. Para edificar um tabernáculo, uma tenda que era passageira, que era a figura do que havia de vir, Deus chama este homem capacitado para edificá-la, e Deus lhe dá 3 coisas. Deus chama este homem e lhe dá 3 coisas para ele edificar esse tabernáculo. Eu não sei se para vocês foi assim, se vocês já leram, mas foi a leitura mais aborrecida para mim da Bíblia. Foi ler quando Deus fala para ele da construção do tabernáculo, quando depois ele repete a construção do tabernáculo, e depois quando eles vão fazer a construção do tabernáculo, é um montão de vezes repetindo as mesmas coisas. Foi a leitura mais cansativa para mim. Eu pensei na época que eu li lá, jovenzinho, disse assim: mas para que tanta repetição da mesma coisa?
Então, Deus lhe deu 3 coisas. A primeira coisa que Deus deu para Moisés foi instruções claras. Foi lá e detalhou, mas detalhou tão detalhadamente, tão objetivamente, tão claramente, que ele disse assim: ó, vai ter prego de prata e vai ter prego de ouro. O de prata eu quero em tal lugar e o de ouro eu quero em tal lugar. Senhor, mas não seria bom, vamos dizer que Moisés se atrevesse, seria bom botar uma cor nessa vermelho, não ficaria mais bonito azul, Senhor? Não. Deus dá os detalhes com a maior precisão. É deste tamanho, as medidas são estas, as cores são estas, os materiais são estes, os pregos são estes, o lugar deles é aqui, o deste é aqui, o deste outro é aqui, isto vai ser colocado aqui, esses utensílios eu quero aqui, isto eu quero que construa, crie desta maneira aqui, com chifres aqui, eu quero desta maneira. Tabernáculo que era sombra do que havia de vir, que representava o quê? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, que representa o corpo de Cristo, corpo, alma, espírito, uma figura transitória. E Deus é tão detalhista. Mas Deus não só deu instruções claras para Moisés de como ele construir este tabernáculo, instruiu, falou, repetiu para ele. Não, Deus também lhe deu, diz a palavra que Deus lhe deu espírito de sabedoria sobre 2 homens, que eram homens capazes, tinham talentos, e Deus lhe deu espírito de sabedoria para eles saberem fazer todos os utensílios que ele havia estabelecido. Para algo transitório, Adil. Transitório. Mas Deus não só deu instruções claras, um espírito de sabedoria. Porque quando eu te conto uma história, e eu estou contando algumas coisas aqui, como está a tua mente, Davi? Quando eu falo de uma história, quando eu contei de 1992 e falei do auditório, falei tu não imaginou? Não ficou imaginando o auditório? Aí tu imaginou um auditório. Auditório que tu imaginou, para não ser o auditório que eu vi. Então Deus, que deu todas as instruções para Moisés, disse assim: vai que ele constrói algo que ele imaginou na cabeça dele. Mesmo que as instruções foram claras, eu vou fazer uma coisinha a mais. Vem cá comigo, Moisés, sobe aqui no monte, eu vou te mostrar o tabernáculo. Pronto. Agora é especulação, viu? Eu não imagino que é maquete de arquiteto, não. Eu acho que era de tamanho real. Acho que era o tabernáculo prontinho, com tudo feitinho. Moisés passeou por dentro e disse: uau, realmente ficou lindo. Perfeito, agora entendi bem agora, porque não só eu tenho as instruções, não só eu tenho o espírito de sabedoria, mas eu vi o que tu queres. Então, amados, a pergunta que vem é: o que Deus quer? Você sabe a resposta, pode ser a catequese. O que Deus quer? Uma família. E Ele tem poder para fazer isso. Ele tem poder para nos levar à estatura de Cristo. Mas Ele não só disse o quê? Ele disse como. E se para um tabernáculo que era transitório, Ele deu tudo isso, a pergunta é: para edificar a igreja, para edificar a noiva, que não é transitória, que é eterna, Deus não nos deu instruções claras? Sim ou não? Nos deu instruções claras? Aonde estão? Aonde? Não,
mas não é toda. Onde estão as instruções claras para edificar a igreja? Novo Testamento. Aonde especificamente no Novo Testamento? Na palavra apostólico. Ensino apostólico. Estão as instruções claras para a edificação da igreja, que é eterna, que não é transitória, para apresentar esta igreja sem mancha e sem mácula, para apresentar essa igreja na estatura na medida da estatura de Cristo Jesus. Eu me afadigo para isso, para apresentar cada homem perfeito em Cristo. Mas ele não deu só instruções claras. Em Atos capítulo 2, teve um momento na história do homem maravilhoso, mas teve um momento nos céus fantástico. Que desde a criação do homem, o desejo dele era envolver todos os homens. Mas no decorrer da história, os homens foram rejeitando. Mas ali em Pentecostes, naquele momento que o Filho foi levado às alturas, naquele momento que o Filho foi glorificado, naquele momento eu sei que Jesus foi glorificado, eu sei que Jesus chegou aos céus, eu sei que Jesus está sentado à destra do Pai, e que Ele foi glorificado, porque Ele disse: quando eu for glorificado, meu Espírito será derramado. E ali o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E eu fico imaginando Deus nos céus naquele momento. Eu não fico imaginando ali, a leitura ali para mim é maravilhosa, como explica, como diz que aconteceu o vento impetuoso, como um vento impetuoso, e como línguas de fogo sobre cada um e tal. Você vai imaginando a cena, mas eu quero olhar não para o momento do homem, mas eu quero olhar para o trono de Deus, imaginar a alegria do Pai, o gozo no coração do Pai, quando Ele disse: derramei do meu Espírito agora sobre toda a carne, eu vou ter um reino de sacerdotes. Finalmente, todos cheios do meu Espírito. Todos. Não só Ele deu instruções claras, Ele derramou o seu Espírito. Ele veio habitar dentro de nós. Amém? Mas não só isso. Ele nos mostrou um modelo. Mostrou. Ele nos deu um modelo. Ele mesmo. Personificado. Jesus Cristo veio, habitou e fez a obra perfeita sobre a terra. Nós temos um modelo. É onde nós contemplamos esse modelo, onde nós vemos este modelo. Aí são os 4 evangelhos. A instrução está nas cartas apostólicas, mas o modelo está nos 4 evangelhos e segue por Atos dos apóstolos. Mas Ele é o modelo e Ele nos deu um modelo. E eu perguntei anos atrás, eu perguntei para mim mesmo, perguntei para mim não, né? Perguntei eu mesmo para o Senhor. Perguntei assim: Senhor, que Jesus que eu tenho que parecer? O de Nazaré ou com o glorificado? E a resposta que eu entendo e recebi foi o de Nazaré. Então, se eu quero parecer com Jesus, eu tenho que ler muitos evangelhos, porque é como espelho. E quanto mais eu contemplo este Jesus que está ali naqueles evangelhos, na comunhão com o Espírito Santo, eu vou sendo transformado à sua imagem. Amém? O evangelho que nós recebemos é um evangelho que confronta. O propósito que nós recebemos é um propósito para sermos iguais a Jesus.
estratégia que Deus estabeleceu é através dos relacionamentos, das juntas e ligamentos. Mas Ele nos deu uma coisa a mais. E eu encerro falando sobre isso. Ele nos fez família. A base, a firmeza da igreja estão nas famílias estabelecidas, sólidas, consistentes. Marido e mulher, pai e mãe, filhos e filhas, uma geração, outra geração, outra geração. Quando eu cheguei aqui, 1980, para morar na ilha de Itaparica, tinha 24 anos, solteiro, tenho 1 ano na ilha, voltei para Porto Alegre, em junho de 81 voltei, Marcos e eu, Marcos estava em Salvador, eu na ilha, voltamos os dois para Salvador, para estarmos juntos e arrancarmos com aquele grupinho de discípulos que alguns ainda, graças a Deus, estão aqui entre nós. E arrancamos em 81. Eu era solteiro ainda. Casei. Sinara teve 3 filhas. Essas filhas casaram. Um dos meus genros está ali. 3 genros. Minhas filhas tiveram filhos, 5 netos, todos até aqui, caminhando, segundo este propósito, segundo este Evangelho, segundo esta doutrina do Senhor. Amém? Família, traz estabilidade, firmeza para o que se ensina. Base, fundamental nos dias de hoje, porque nós temos que ter a vacina contra a avalanche de ideias do mundo, porque se tem uma coisa que eu vou dizer para vocês que Satanás sabe usar, chama-se catequese. Ele sabe que funciona, ele sabe. Funciona. Ele usa todos os meios para repetir as mesmas coisas. E repete. E repete. E se você não está atento, você de repente começa a ser influenciado. E você deixa de crer na verdade para se confundir com a mentira. Dias de hoje, importantíssimo entendermos o papel de cada um. Importantíssimo mantermos a doutrina do Senhor. Fundamental que ela seja preservada, para que quando Ele volte, Ele ainda encontre na terra aqueles que o obedecem, que o amam. A minha geração, a nossa, esses dois aqui também, Benito está perto, enfrentamos coisas, mas as gerações que vieram estão enfrentando mais, os que estão vindo agora, muito mais ainda. Porque no nosso tempo eram pecados isolados,
depois se tornaram pecados comuns, agora eles são apoiados por lei. Foi aumentando o nível de perigo. E se nós não crermos que aqui está a verdade, e se nós não colocarmos por prática essa verdade, não sobrará nada. Se a igreja não se mantiver firme nos princípios de Deus, o papel do homem, o papel da mulher, que Deus estabeleceu para o homem, que Deus estabeleceu para a mulher, não é menos, não é mais, é justo. Ele estabeleceu. Nós temos que ter essa revelação. O homem tem que ter a revelação de que na casa ele é o cabeça. A mulher tem que ter a revelação que na casa ela é auxiliadora, idônea. Esse homem, Deus lhe deu, porque Deus concedeu a ele ser rei, profeta e sacerdote de sua casa. Exerça tua missão, meu irmão. Seja rei, sacerdote e profeta na sua casa. Rei para tomar as decisões dele, que vem dele. Sacerdote para interceder por tua casa. Profeta para trazer a palavra dele sobre tua casa. Mulheres, não se deixem contaminar. Não se deixem contaminar. Amem a doutrina de Cristo. Amem a doutrina do Senhor. Cresçam amando essa doutrina. Se preparem por essa doutrina e vivam essa doutrina. Amém? Vamos orar. Senhor amado, não nos deixe equivocado com o teu evangelho, Senhor. Não nos deixe, Senhor, com ideias errôneas. Nós ouvimos e vemos na tua palavra um evangelho que é terrível. Ele é uma boa notícia, mas para o homem ela é terrível, porque ela vai no cerne do nosso problema, naquilo que nós gostamos demais, que é fazermos o que nos dá na cabeça. Tu veio, Senhor, para aniquilar com isso. E nós, Senhor, que estamos sentados neste auditório, ou em pé, nós recebemos esta revelação. Ajuda-nos a andarmos nela, Senhor. Ajuda-nos a continuar, Senhor, a negar a nós mesmos, a renunciar a tudo, a perder a vida. Quão prazeroso foi, Senhor, quando recebemos essa notícia. Que impacto foi sobre nossas vidas. Que força teve, Senhor. Nos transformou. Que alegria era, Senhor, e que alegria é estar com os irmãos, compartilharmos, nos sujeitarmos, obedecermos, vivermos tua doutrina, tua verdade. Quanto impacto sobre tantas vidas, e algumas até estão aqui, Senhor, quando viram essa verdade vivida, quando viram tua igreja expressando a vida de Cristo. Quantas vidas se
se aproximaram e se encantaram. Mantenha essa chama acesa, Pai, em nossos corações, aplicando sobre nós mesmos, Senhor, a Tua palavra e sendo fiéis naquilo que recebemos. Ajuda-nos a não perdermos o nosso alvo. Senhor, nós queremos, desejamos, oramos, buscamos, nos relacionamos para sermos semelhantes ao Teu Filho. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos em casa, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, os casais que aqui estão, a terem um ambiente agradável, a ter, Senhor, a Tua presença constante e permanente em sua casa, através do seu comportamento. Famílias contentes, alegres, cheias de gratidão, Senhor, de um relacionamento puro, agradável e bom aos Teus olhos, Senhor. Homens que amam suas esposas, sua esposa, esposa que está junta com seu esposo em todas as coisas. Harmonia no lar. Te peço em nome de Jesus. E nós, Senhor, sei que posso dizer nós declaramos nesta manhã, nós amamos Tua palavra, nós amamos a Tua pessoa, Tua palavra, a Tua doutrina, Senhor. Abençoa meus irmãos ricamente, Senhor. Te peço em nome de Jesus.